Bom, pessoal, meu nome é Carlos Lamarque e eu sou monitor da disciplina de Introdução à Programação e de Algoritmos e Programação. E vamos para mais um vídeo. Exercício 17. Esse exercício propõe que você faça um programa que leia dois vetores de inteiros, ambos com 10 elementos. Após isso, crie um vetor resposta que seja a união dos dois vetores anteriores, mas sem repetir nenhum número e ocupando com o resultado o mínimo de espaço memória necessário. Aqui para frente eu vou fazer com que vocês entendam melhor esse problema. Basicamente, os dois vetores aqui, vetor 1 e vetor 2, que são a entrada, e os dois vão ter ambos 10 elementos e vão ser do tipo inteiro. E o vetor saída, ou seja, o vetor resposta, ele vai ter o mínimo de espaço na memória possível e também ele vai ter, ele não vai ter, no caso, números repetidos. Como podem ver, o vetor 1 ele tem 4, 4, tem 1, 1, 1, e aqui ele só tem um número 1 e um número 4. O vetor 2, 10, 10, só tem um 10. O vetor 2 tem 13, 13, 14, 14, e só tem um 13 e um 14. Basicamente isso que o programa quer. Vou dar um tempo para vocês resolverem, pensarem sobre o problema. E pressupondo que vocês pausaram o vídeo para fazer isso, vou continuar com minha resolução. Basicamente, temos dois vetores e um ponteiro na declaração. Os dois vetores de entrada e um ponteiro que vai ser um vetor resposta, todos do tipo inteiro. Vou utilizar também a alocação dinâmica de memória, e especificamente essas três funções. Malloc, que eu vou alocar um espaço na memória e fazer o ponteiro apontar para esse espaço. O realloc, ele vai realocar o espaço na memória de um ponteiro. Então eu posso dizer que ele vai aumentar, que ele pode aumentar o espaço da memória dele em 100 vezes, por exemplo. Eu posso fazer isso. E o free, ele vai liberar esse espaço alocado na memória. Também vou utilizar conceitos anteriores sobre ponteiros, que eu já falei em outros vídeos e que o Daniel também já citou. Seguindo em frente, vou com minha resolução. Temos aqui, primeiramente, a declaração das duas bibliotecas que vou utilizar. stdio.h para funções de entrada e saída e stdlib.h para as funções de malloc, realloc e free, que eu falei anteriormente. Sem essa biblioteca, essas funções não vão ter serventia, elas simplesmente não vão funcionar. No caso, não irão funcionar. Aqui abaixo temos os protótipos das funções que eu vou utilizar. Explicando aqui rapidamente, temos a função lerVetor, que vai receber como parâmetro um ponteiro para inteiro, um vetor inteiro no caso, e ela vai retornar nada. Ela não é uma função que retorna, uma função do tipo void. Então, temos aqui que a lerVetor ela vai ler todos os 10 elementos dos dois vetores que eu vou declarar no começo. No caso, o vetor que eu vou receber como parâmetro. Aqui abaixo temos o protótipo da função checagem, que ela tem como parâmetros um ponteiro para inteiro, que vai ser o ponteiro do vetor resposta. Esse inteiro aqui vai ser o tamanho atual desse ponteiro, e esse inteiro aqui vai ser vai ser o elemento que eu vou analisar para ver se ele já tem alguma ocorrência dentro do ponteiro resposta, do vetor resposta. Essa função checagem, ela retorna um inteiro. E ela vai retornar, basicamente, 1 se não tiver nenhuma ocorrência desse elemento dentro do ponteiro. E ele vai retornar 0 se tiver alguma recorrência, pelo menos uma recorrência desse inteiro aqui, dentro desse ponteiro. Abaixo temos a função main, a função principal. Aqui na declaração das variáveis, temos o vetor 1 de tamanho 10 e o vetor 2 de tamanho 10, ambos do tipo inteiro, como falei anteriormente. Um ponteiro para inteiro, chamado pivot,
que vai ser o nosso vetor resposta, esse i e esse aux igual a 1, que são variáveis que vão me auxiliar no processo. Aqui abaixo, já estou utilizando as duas funções, no caso a função lerVetor duas vezes, levando o vetor 1 para ler os 10 elementos e o vetor 2 para ler os outros 10 elementos. Aqui abaixo, eu já estou utilizando a função malloc, que ela vai fazer o quê? Ela vai alocar um espaço do tamanho de um inteiro e vai fazer o ponteiro pivete apontar para esse espaço. Abaixo disso, temos aqui que se o pivete for nulo, ou seja, quando ocorre um momento, pode ocorrer um momento, né, no caso, que a memória seja suficiente ou que ele não consiga alocar a memória, posso dizer assim, e então a função malloc vai fazer com que o ponteiro, esse ponteiro aqui, pivete, aponte para null. E aí ele faz com que ele entre nesse if, graças a essa negação. Entrando, ele vai apresentar na saída padrão erro, memória insuficiente, e ele vai finalizar o programa com essa função exit. Escolhi finalizar o programa porque sem essa alocação dinâmica o programa simplesmente não funciona. Então é melhor finalizá-lo. Abaixo temos ali, deixa eu só desaparecer, temos ali a notação asterisco pvet igual a vet1 0. Ou seja, eu já estou colocando o elemento vet1 0, ou seja, o primeiro elemento do vetor 1 dentro da primeira posição e, por enquanto, né, da única posição do ponteiro resposta, pivete. Como vocês podem ver, o asterisco ele vai mexer dentro do conteúdo daquele espaço da memória apontado pelo ponteiro e não na própria memória. Se eu utilizo a notação sem o asterisco, eu vou mexer no espaço da memória em si. Seguindo adiante, eu tenho a inicialização dos fors que vão manipular os vetores. Temos aqui o for inicializando com i igual a 1. Por quê? Porque eu já sei que o vetor 1, que o pivete, ele já está com o primeiro elemento de vetor 1. Então, eu vou começar pelo segundo, analisando pelo segundo elemento do vetor 1. Já que se eu entrasse na função checagem com os mesmos elementos, ou seja, com o primeiro elemento do vetor do vetor resposta e o primeiro elemento do vetor 1, eu sei que os dois são iguais. Então seria uma iteração que não serviria para nada, pois ele iria dar zero sempre. Seguindo em frente aqui, já inicializando como 1 e tendo limite, no caso 9, porque um vetor vai de 0, um vetor de tamanho 10 vai de 0 a 9. Temos aqui if checagem, o pivete como primeiro parâmetro, aux, que ele vai ser o tamanho de pivete, e vet1, i, que vai ser o elemento analisado no momento. Se não tiver nenhuma ocorrência de vet1i dentro de pivete, então ele vai entrar nessa função. Eu já venho aqui aumentando o tamanho de pivete, no caso o aux. E para alocar essa memória, eu vou utilizar pivete igual a realloc, pivete como um parâmetro dessa função, que no caso é o próprio ponteiro, vírgula, aux, size of int. Eu estou colocando, ou estou realocando o espaço apontado por pivete como aux vezes o tamanho de um inteiro. Ou seja, como ele entra aqui com 1, por exemplo, se aqui der 1, o tamanho que eu quero vai ser 2. Então eu vou colocar 2 vezes o tamanho de inteiro. Então pivete vai ser um vetor de tamanho 2. Aqui abaixo eu faço novamente a checagem para ver se eu consegui alocar a memória. E abaixo disso temos a atribuição do vetor desse elemento vet1i dentro da posição pivete
mais aux menos 1. Por quê? Porque aux ele está na notação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Então, aux tem que colocar menos 1 para ele entrar na notação de um vetor. Então, pvet mais aux menos 1 igual a vet 1i. Passando para frente, como eu sei que o i, quando acabar nesse for aqui, vai ser igual a 10, eu não preciso inicializar ele igual a 10 aqui, já que quando entrar nesse for, ele vai fazer a mesma checagem, só que para o vetor 2. O que acontece? O vetor 2 ele tem um espaço de 0 a 9 também, e não de 10 a 19. Aí o que acontece é que eu tenho que subtrair i menos 10, porque quando i for igual a 10, por exemplo, se eu subtrair com 10, ele vai pegar o primeiro elemento de vet2 para analisar. Então, i menos 10. Checando aqui, se der 1, ele vai entrar dentro do if, entrando a mesma coisa que fiz anteriormente. Aux mais, aí eu realoco o tamanho do pvet, eu faço a checagem para ver se a alocação ocorreu e abaixo eu faço a atribuição, com adendo aqui de que vet2 e o vet2 vai ser i menos 10 e não somente i, porque anteriormente dito, o vet2 ele não tem um espaço de 10 a 20, e sim de 0 a 9. Passando adiante, eu tenho a finalização da função principal, da função main, com um for i igual a 0, i menor do que aux, né, que é o tamanho de pvet, e mais. O printf, pvet, vai apresentar, né, a cada espaçozinho de pvet. Aqui abaixo, eu estou utilizando free, a função free, para liberar o espaço alocado por pvet. Normalmente, no caso nesse programa, essa free ela não está com muita utilidade. Por quê? Porque ao acabar o programa, esse espaço alocado ele vai ser liberado. Porém, vamos imaginar que esse programa não acabou e que eu não vou utilizar mais esse ponteiro pvet, mas eu vou alocar mais memórias, né? Eu vou alocar mais memórias para outros ponteiros. Então, eu libero esse espaço que eu não vou mais utilizar, utilizando a função free, para que outros ponteiros possam ter essa memória alocada. E depois um return 0 para a finalização do programa. Seguindo adiante, temos as funções que eu utilizei. Aqui, void, ler vetor, int, ponteiro vet. Basicamente um ponteiro para inteiro, que é um vetor de inteiros. Aqui eu inicializo com int i e eu faço a leitura dos vetores. Essa leitura dos vetores é algo simples. Temos aqui for i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, porque os vetores que eu coloco aqui têm um tamanho máximo de 10, e mais. Aqui, printf, número, %d e mais 1, porque i começa igual a 0, se eu adicionar mais 1, ele vai ficar na notação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí. Aqui abaixo temos um scanf que vai ler tal elemento do vetor. Como vocês podem ver, ou perceber no caso, um vetor ele tem uma semelhança muito grande com o ponteiro, porque basicamente são a mesma coisa, né? Pode-se dizer assim. Já que o ponteiro ele pode apontar para um vetor, etc. Pode apontar para um espaço na memória, então o próprio vetor ele pode se utilizar da notação de um ponteiro. Aqui abaixo, scanf %d vet mais i, que é o espaço inicial de vetor mais i elementos. O exemplo que nós sempre utilizamos seria scanf %d i comercial vet na posição i, em tal posição. Então, são duas formas de utilizar a declaração de tal elemento do vetor. Seguindo em frente, temos a função checagem. Essa função checagem ela vai retornar um inteiro, como dito anteriormente, e vai ter esses parâmetros aqui. Um ponteiro, pvet, um inteiro, que vai ser o tamanho desse ponteiro, e um inteiro num, que vai ser o número que eu quero comparar no momento. Então, int i para for i igual a 0, enquanto i for menor do que o tamanho do ponteiro e mais. Aqui abaixo temos if
Ou seja, se pivete mais i, que é a posição que eu quero comparar, for igual a tal número, ele vai retornar zero. Se não, ele vai continuar o for até ultrapassar o tamanho do ponteiro. Ultrapassando o tamanho do ponteiro e sair do for, quer dizer que não tem nenhuma ocorrência desse número dentro de pivete. Como não tem nenhuma, eu retorno 1 para que ele coloque, para que ele faça a alocação naquele momento dito anteriormente. Agora, passando para o próprio código, aqui, né, para vocês verem ele sendo executado, aqui, passando devagarzinho, só para vocês verem como está sendo implementado o código. Ó, podem ver aqui que temos os dois protótipos aqui em cima, a função main, função principal, e as duas outras funções aqui abaixo. O programa sabe que essas funções existem por causa desses dois protótipos aqui. Basicamente isso. Agora eu vou rodar o programa. Número 1. Posso botar números aleatórios. Botar vários uns aqui. 3. Botar um 34 sem querer aí 5. Vou voltar para 3. Pronto. O vetor 2, 6, 6, 7. 6 de novo. 4, 4. 8. Vou botar 1 novamente. 3. E 2. O que vai acontecer? Que o vetor saída tem 1, 3, 34. 1, 3, 34. Tem o número 5. Aqui, ó. Podem ver que tem outra ocorrência do 3 e ele não coloca. Temos o 6, o 7, outro 6 ali, mas só tem o 6 e um 7. Temos dois 4, só coloquei um 4. Temos o 8 e temos o 2. Esse 3 não entrou porque já tem uma ocorrência dele aqui abaixo. E é basicamente isso que o código faz, né? Basicamente isso que o código faz. Então, é isto. Valeu!